Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Vamos lá, Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitos numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele havia me ordenado, o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, fala conosco. Pai querido, ouça, Pai querido, agora, Senhor Jesus, o nosso coração, Senhor, o nosso entendimento. A terra seca, Senhor Jesus, a terra árida, ouve conforme a tua palavra, Senhor, para que possamos profetizar, Jesus, e o teu Espírito, Senhor, possa tornar, Senhor, a carne, e ela possa reviver, Senhor, trazendo alegria, trazendo amor, trazendo a paz, trazendo, Pai querido, a força, trazendo vigor, o desejo de te servir, de te adorar, de te buscar, de exaltar o teu santo nome, de glorificar a ti, Pai querido, novamente, como da primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar, Senhor, em que encontramos contigo, e a força do Evangelho nos fez reviver, o Espírito nos ressuscitou, despertou aquele que estava dentre os mortos, e a luz de Cristo raiou para uma nova vida, para uma nova história. Então, Pai querido, vivemos o primeiro amor, mas na caminhada da vida, no deserto, na tempestade, o coração se abateu, a angústia entrou. Agora te pedimos, Senhor, nessa, Pai, pregação, Senhor, nessa mensagem, faz com que o teu Espírito sopre sobre a terra sedenta, sobre aquele que está morto, e faz ressuscitar essa noite. Em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, o teu Espírito, para que ele possa soprar, para que ele possa, Pai, reerguer a força daqueles que estão cansados, sobrecarregados, com os joelhos trementes, as mãos vacilantes, com o coração turbado, mas eis que o teu Espírito, Senhor, pode reviver.
Assim, Pai querido, que o Teu nome santo, Senhor, seja glorificado. Repreende toda obra do mal, Senhor, toda a fúria do inimigo, todo o poder das trevas, todo o levante dele, seja repreendido, na autoridade e poder do Teu santo e precioso nome. Fala conosco essa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Glória a Deus. O profeta Ezequiel, profeta do exílio, profeta que está no meio dos exilados, um profeta que está ouvindo a lamúria de um povo, um profeta que está ouvindo a desgraça de um povo, um profeta que está ouvindo a calamidade de um povo que desceu para o cativeiro. Imagine se você está vivendo em meio a um ambiente onde você não está escutando as seguintes palavras: nós vamos vencer, nós vamos se erguer, nós vamos nos fortificar. Imagine você vivendo em um ambiente onde as pessoas estão se comunicando e dizendo: nós perdemos nossa casa, nós perdemos a nossa família, nós perdemos a nossa terra, estamos descendo a um cativeiro. E isso não simplesmente um dia, mas corriqueiramente, durante 70 anos, o povo de Israel, ao pecar, Deus vai enviar o cativeiro. Jeremias, ainda quando estava no profeta Josias, começava a profetizar, dizendo: o Senhor mandará Nabucodonosor, e ele adentrará essa terra, e nós seremos levados cativo. Passado Josias morre, o seu filho ascende ao poder, e Jeremias está profetizando, dizendo: Deus não está se agradando desse povo, então nós seremos levados cativo. Nós olhamos nesse direcionamento em que Jeremias está lá profetizando, está dizendo ao povo que se não se arrependesse, seria cativeiro. O problema muitas vezes é que nós estamos bem e conservados naquilo que estamos fazendo, apesar de ser erro, mas estamos tranquilos. Apesar de ser falho, mas você está tranquilo. Apesar de você saber que é errado, mas está tranquilo. Apesar de você saber que não deveria fazer, mas faz. Apesar de você saber que não deveria estar desse jeito, mas está. Apesar de você saber que deveria se consertar e não se conserta. O profeta Jeremias está profetizando e dizendo: Deus virá com a sua ira e nos levará ao cativeiro. Ele nos fará descer o cativeiro. Jeremias profetizando, o povo sabendo, não se arrependendo, até que a hora de Cristo, a hora de Deus chegou. E Nabucodonosor entra naquela terra, e o povo de Judá vai ser levado cativo à Babilônia. Aí você vai ver os textos e alguns profetas, o profeta, que nós lemos, o profeta Daniel na Babilônia, os profetas Ezequiel, que também está na Babilônia. Depois nós ouvimos falar ali, depois de Malaquias, que também é um pós-exílio, Esdras, Neemias. São textos que vêm após o cativeiro. E nós vamos ver a grande calamidade e o grande problema que esse povo está passando. Quando você lê Esdras, Neemias, Esther, aliás, até ali Esdras, E você vai ver como está a situação do povo. O profeta Ageu profetiza a glória da segunda casa, porque a primeira ficou em ruínas. Então ele profetiza sobre a segunda casa para que ela seja reestruturada. Esse é um povo que está no cativeiro, é um povo que está com o coração totalmente desmaiado e desacreditado. Porque quando eles são levados exatamente a esse exílio, irmãos, quando eles são levados ao cativeiro, imagine só você. Eu acredito que você consegue na sua mente estruturar e pensar. Imagine só, se alguém levasse ou tirasse você da sua casa, do meio da sua família, se você perdesse tudo isso e fosse levado cativo, o que você pensaria? Qual era o seu pensamento? Será que nós não pensávamos assim como esse povo? Esse povo, ele está olhando e está dizendo: a nossa esperança foi levada, O nosso coração já não tem mais alegria. Há um texto que diz exatamente na Bíblia, em que o povo da Babilônia pede para o povo de Judá tocar as harpas, tocar as liras. Mas eles olham, a Bíblia diz, ainda que se Ezequiel se me falha a memória, sentado ele vai dizer: como tocaremos e como cantaremos, se fomos tirados da nossa terra da alegria,
Se fomos tirados da nossa própria terra, estamos numa terra cativa, estamos numa terra aonde nós não podemos cantar. Então como nós vamos se alegrar no momento de tristeza? Como tu pede que eu cante um cântico de alegria, sendo que o momento que eu estou vivendo é um momento de cativeiro, um momento de lamúria, um momento de desastre, um momento em que eu estou passando não é um momento de cântico, porque ali ele diz, ali penduraram a lira, ali penduraram a harpa. Sabe o que quer dizer aquilo? Pegaram os seus instrumentos e penduraram. Não posso cantar, o meu coração está triste. Não posso me alegrar, o meu coração não está alegre. Não posso exaltar, porque o meu coração não está para exaltação, assim, para exaltar o nome santo do Senhor. Então pegaram as suas harpas, os seus instrumentos, vão pendurá-los e dizer, não tenho força mais para isso. Não tenho força, não tenho esperança, não tenho alegria, porque tudo que me foi dado foi tirado e agora foi roubado, e sem esperança eu estou. Aquilo que foi me dado para a alegria, o meu dom, aquilo que foi me dado para a alegria, a minha harpa para entoar e para alegrar, agora não sinto mais alegria em fazer, porque eu estou à beira de um rio na Babilônia, sendo escravo e escravizado, e a minha família também. Como eu posso cantar? Como eu posso me alegrar? Como eu posso exaltar tudo isso, se eu sei que eu sou escravo, se eu sei que a minha família está escrava, se eu sei que essa terra não é minha, se eu sei que eu estou aqui como escravizado? Como eu exaltarei o nome santo do Senhor? Como cantaremos esse cântico alegre? E ali o coração deles estão desmaiado. O profeta que está dentro do exílio, nós encontramos profeta no palácio como Daniel, mas também encontramos profeta no meio do povo. Existe profeta em todo canto. Deus levantará alguém no meio do povo de Deus para profetizar, para que o povo possa se levantar. No palácio Deus está trabalhando, mas também no meio do povo Deus está profetizando, porque Deus não abandona ninguém, Deus não deixa ninguém para trás. Deus ouve o clamor do seu povo, ainda que seja muitas vezes pela rebeldia do próprio povo. Imagine só que Jeremias está profetizando antes de chegar aqui em Ezequiel. E Jeremias diz assim: ei, vocês vão para o cativeiro, mas para a terra onde eu vos desterrei, quando vocês chegarem lá, vocês plantem, vocês formem famílias, e lá vocês orem, para que haja paz e prosperidade sobre aquela terra. Porque havendo paz e prosperidade sobre ela, vocês também prosperarão. Queridos, Deus está falando de cativeiro. Deus está falando de, diga, cativeiro. Entenda uma coisa, você é filho de Deus. Quem aqui é filho de Deus, diga amém. Diga amém. Se você é filho de Deus, Deus tem cuidado com a sua vida. O Pai, ainda que te discipline, Ele também não deixa e nem retira a mão. Ele continua te protegendo mesmo na disciplina. Seu pai não vai te matar disciplinando, irmãos. Sim ou não? Seu pai não lhe mataria. Eu não mataria o meu filho por um indisciplina. Não é verdade? Deus está disciplinando ao povo, mas mesmo assim está com a mão estendida, dizendo: eu vou botar vocês no cativeiro. Mas quando vocês estiverem no cativeiro, lá vocês orem, lá vocês plantem, lá vocês formem família, porque se aquela cidade prosperar, vocês também vão prosperar. Então deixe-se dizer agora, você que é filho de Deus, está sendo corrigido por Deus. Você que é filho de Deus, mas ainda não tem o que é seu. Você que é filho de Deus e ainda está passando por um momento difícil na vida. Você que é filho de Deus e está lutando nessa vida para construir algo que é o seu. Deixa eu te dizer uma coisa, ainda que não seja teu, começa a prosperar, porque começa a orar para que haja paz e prosperidade, porque se lá prosperar, você também será abençoado, porque você é filho de Deus. Ainda que seja no cativeiro, Deus está dizendo: eu vou cuidar de vocês lá. Se vocês fizerem o que é correto lá dentro desse cativeiro, vocês vão ser abençoados. O problema é que muitas vezes nós vamos para lá e na repreensão nós começamos a murmurar. Na repreensão nós começamos a abandonar a Deus. Na repreensão nós começamos a deixar o nosso coração em desesperança. Mas não foi esse a repreensão de Deus. Deus disse que mandaria para o cativeiro, mas também estava cuidando no cativeiro.
Quando chega lá o tempo é difícil, mas eu vou lutar, eu sou filho de Deus. Quando chega lá o tempo vai ser um tempo de tempestade, mas eu vou orar, eu sou filho de Deus. Quando chega lá o tempo é um tempo de deserto, mas eu vou continuar buscando, porque eu sou filho de Deus. Ele não me desamparou, Ele não me deixou só, Ele não disse que ia me abandonar, Ele disse que iria me corrigir, mas não me abandonar. Eu sei que dentro dessa correção, Deus vai operar ao meu favor. Deus está operando. Só que o povo começa com o seu coração. E quando nós lemos esse último texto, nós não encontramos um povo que está dizendo assim: nós vamos ser abençoados no cativeiro, não é verdade? Até porque, para você ter esse pensamento, você precisa sumamente no seu coração estar cheio e arraigado de Cristo Jesus, para que você no meio da tempestade saiba que Ele tem um caminho lá dentro. Porque senão nesse momento você acaba achando que Deus lhe abandonou, como esse povo está dizendo: não tenho mais esperança. Senão você acaba dizendo o seguinte: nós estamos como ossos secos, não tem vida, não tem nada. No momento da repreensão, se nós não olharmos com os nossos olhos para os céus e aprender que Deus irá nos corrigir, nós acabamos caindo nessa questão aonde nós vamos entrar em Ezequiel. Ezequiel está andando no meio de um povo que ele está dizendo assim: não acredito nisso daí não. Ezequiel está andando no meio do povo, um povo triste. Imagine você, cheio do Espírito Santo de Deus, alegre, sorridente, andando no meio de um povo triste, angustiado e com o coração totalmente sem Deus. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: os ambientes da nossa vida, eles nos influenciam, sim ou não? Influenciam. Os ambientes na nossa história, eles nos influenciam. As pessoas que nos rodeiam, eles vão nos influenciar. Agora olhe para Ezequiel, andando no meio desse povo. Irmãos, olhe para Ezequiel, cheio do Espírito Santo de Deus, um profeta, andando no meio de um povo dizendo assim: eu não acredito não. Eu não tenho alegria, eu não tenho prazer, eu não tenho esperança. E isso não é um dia que você senta, isso é você ouvir todo dia: não tenho alegria, não tenho esperança, meu coração não se sente satisfeito, eu estou em um cativeiro. Mas existe alguém, um profeta que se chama Ezequiel, que está lá no meio desse povo, que está ouvindo toda esse direcionamento, esse pensamento. Um povo que está totalmente entristecido e angustiado pela situação que está vivendo, pelo cativeiro que estão passando, pela situação de calamidade que estão enfrentando, pela desesperança do coração. E o profeta olhando para aquele povo e dizendo assim: olha, Deus, porque o profeta, irmãos, ele sempre vai levar o povo ao arrependimento. O profeta não quer condenar. O profeta que quis condenar, Deus está dizendo: eu não estou te levando lá para condenação, eu estou te levando lá para arrependimento. Foi Jonas, sim ou não? Jonas queria que o povo de Nínive morresse, mas Deus diz: não, irmãos, profeta não é para condenar, é para levar o povo ao arrependimento. Ele fala da condenação para que haja arrependimento. É por isso que Jonas entra em Nínive e ele prega assim: dentro de 3 dias o Senhor descerá e vai destruir a cidade. Ele está pregando destruição para que haja arrependimento. O problema é os crentes ou as pessoas do mimimi, né? Porque quando pega a destruição, diz: esse não é meu Deus. Não, não é seu Deus, irmão, é o seu Deus. O momento é de se arrepender.
Porque o profeta, ele não está pregando a destruição para que você seja destruído, mas para que você possa ter a consciência e se arrepender. Então o profeta Jonas, na sua pregação em Nínive, ele vai passar pregando, dizendo: dentro de 3 dias o Senhor vai descer e vai arrebentar com essa cidade aqui. Aí o rei olha e diz assim: opa, quem que vai fazer isso? É Deus? É. Proclama um jejum, vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender para quê? Para que haja o que? A misericórdia do Senhor. A Bíblia de Jeremias profetizando: as misericórdias do Senhor são grandes, elas são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e elas são duráveis, elas duram para sempre. As misericórdias do Senhor sobre a nossa vida são, irmão, imensas, elas não têm fim. O que nós merecíamos era condenação, mas as misericórdias deles vieram do nosso Deus e evitaram. Quantas coisas você fez? Quantos erros cometeu? E Jesus disse assim: tenha misericórdia dessa vida aí. A paciência de Deus, a mesma colocação nós encontramos em Jeremias, aonde? Na casa do oleiro, a qual ele diz: acaso se eu falar para um povo que eu vou destruir ele, e esse povo se arrependendo, eu também não me arrependerei do mal que eu prometi a eles? Agora aquele que está bem com Deus, vendo ele fazendo mal, acaso eu também não descerei e destruirei essa pessoa? Deus quer nos levar todo o tempo ao arrependimento. As misericórdias deles nos sustentam para que a gente seja levado ao arrependimento. As misericórdias do Senhor estão sempre sobre nós para que a gente seja levado ao arrependimento. E diante desse texto nós olhamos e vimos esse povo que já está totalmente desesperançoso. Mas a pergunta é: aonde está o Deus desse povo? Cadê o Deus que separou Sansão, que separou Gideão, que separou Jefité? Cadê o Deus que abriu o mar vermelho com Moisés, que abriu o Jordão com Josué? Cadê o Deus que levantou Davi para matar o gigante, que levantou Josias para fazer a reforma, que levantou Joás para pregar o evangelho e continuar ali a reforma no povo de Deus? Cadê Ezequias, um rei exemplar? Cadê a história do povo de Deus em que Deus está levantando os seus profetas dizendo: olha, vamos nos arrepender porque o negócio não vai dar certo? Só que quando nós estamos no cativeiro, enfrentando todas essas circunstâncias, aonde vai a nossa mente, aonde vai o nosso coração? Para onde estamos levando o nosso entendimento? Diante de todo o problema que enfrentamos, aonde nós colocamos o nosso entendimento? Primeiro, a Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso. Então o que ele está dizendo? Adore a Deus com sentimento, adore a Deus com atitude e força, mas adore a Deus com entendimento. Não se adora a Deus só com emoção, não se adora a Deus só com força, e nem se adora a Deus só com entendimento. O primeiro mandamento nos ensina a adorar a Deus com sentimento, com força e também com entendimento. Se as tuas atitudes, que é a tua força, não estiver compatível com o entendimento, a sua adoração sairá errada. Por quê, pastor? Você se lembra de Davi? A adoração dele era boa, sim ou não? Pega um carro novo, pega boi novo, bota a arca em cima do carro. Espera aí, Davi, essa tua adoração parece ser boa, mas tu está adorando sem entendimento, Davi. Não entendi, Senhor, deixa eu te explicar. Davi, em Levítico existe a adoração,
E na adoração de Levítico, você devia colocar essa arca nos ombros dos levitas, dos sacerdotes. E eles deviam levar essa arca. Davi está fazendo algo bom, mas sem entendimento. Davi está oferecendo uma adoração, mas sem entendimento. Quando ele tem o entendimento, quando o sacerdote vem, depois que Uzá morre, ele vai adorar com entendimento, porque os sacerdotes vão chegar e vai dizer assim: olha, não se leva a arca do Senhor desse jeito. O que está escrito é assim, ó, faça assim desse jeito. Aí a Bíblia vai lá, Davi pega, chama os sacerdotes, se santificam e levam a arca. Ter entendimento, irmãos, é importante, mas a pergunta é, nessa circunstância, aonde vai o nosso entendimento? O entendimento do povo estava sepultura. Quem já viu aqui um morto-vivo? Morto-vivo é aquele que não gosta de adorar. Parece estar, mas não sente prazer. Parece viver, mas na verdade está morto. Você conhece a igreja de Tiatira em Apocalipse? Na igreja de Tiatira em Apocalipse, Deus deu para eles uma advertência. Ele diz assim: ei, eu conheço as tuas obras. Tu tem famas que vive, mas tu estás morto. Essa é a igreja de Tiatira, em que Deus dá uma advertência e diz: ei, tu tem fama de que tu é vivo, tu está morto. Tu tem fama de que tu é alegre, teu coração está angustiado. Tu tem fama que tu está bem, tu está mal. O teu sorriso está amarelo, na verdade o teu coração está angustiado e a tua vida está desesperada. Tu só tem fama que vive, mas tu está morto. Eu conheço o teu coração, eu conheço as tuas obras. Porque tem pessoas que têm fama que vivem, mas estão mortos. Tem fama de que está ali presente, mas na verdade não estão. Por isso, ao anjo da igreja em Tiatira digo: tu tens fama que vive, mas está morto. É só fama, não é verdade? Você conhece os famosos? Pula, dança, quem demora muito. Rapaz, eu não sabia, o fulano de tal estava com depressão. Pois é a fama. Tem fama que vive, está morto. Tem fama que vive na balada. Tem fama que vive na festa. Tem fama que vive com os colegas. Tem fama que vive tomando lá cerveja. Tem fama que vive chamando palavrão. Tem fama que vive andando andarilho a noite todinha, mas de manhã está morto. Não tem amigo, não tem colega e o coração continua angustiado. Só tem fama que vive. Não tem ninguém. Só é fama de vida. Só é para dizer que está lá alegre no meio daquele povo. Só é para dizer que tem um grupinho. Só é para dizer que não está só. Mas na verdade, quando olha para o coração, diz assim: sabe por que tu anda por aí à noite perambulando? Porque o teu coração está angustiado e o teu coração está só. É por isso que tu anda à noite perambulando, porque tu não quer ficar só. E a verdade é essa. Por não querer ficar só, aí tu vai querer encontrar qualquer tipo de coisa pela noite. Sabe por quê? Porque tu está só e o teu coração está solitário. Convido a ti a encontrar ouro refinado, a encontrar uma companhia que nunca vai te deixar, a encontrar o Jesus, que é o amigo, conselheiro, fiel, que nunca te abandona, mas está contigo em todos os momentos, até na hora que tu vai dormir. Deus pega Ezequiel no meio desse vale de ossos secos, e veio a mão do Senhor sobre o profeta. Veio o quê? Diga: a mão do Senhor pegou o profeta e em espírito levou ele a um vale que estava cheio de ossos. O Espírito de Deus vai começar a se mover. O Espírito de Deus vai começar a se mexer. O Espírito de Deus vai começar a tocar a tua vida.
E não pense em você que você vai começar simplesmente a pular, a saltar. Pelo contrário, eu vou te dar um recado hoje para tu e para tua casa, para tu e para tua família, para você e para seus irmãos, para você e para quem te rodeia. O Espírito Santo vai começar a mover, mas não vai te levar em um redemoinho, onde o carro pega, nem de carruagem de fogo. Pelo contrário, não vai fazer você rodopiar, mas vai levar você no vale de ossos secos e vai dizer: aqui está a tua casa, aqui está a tua família, aqui está o teu lar, aqui está os teus filhos, aqui está a tua parentela, num vale de ossos secos. Mas eu queria que Deus me levasse e eu visse os céus abertos e eu fosse ao terceiro céu, como Paulo disse. Não, o Espírito vai te tomar e vai dizer: eu vou te botar no meio de um vale de ossos secos, para que você possa profetizar sobre a sua casa. Quer ir para onde, irmãos? Não, eu quero ver o céu, pastor. Tu não consegue nem ganhar a tua casa, tu quer ver o céu? Quero ter visão, não consegue nem chegar nos teus. A carruagem de fogo, não. Deus vai pegar na tua mão e vai dizer que é o Espírito, quero, então vou lá na tua casa e vou te levar no meio do vale dos ossos secos que estão lá. E vou te mostrar o que tu tem que fazer. Pessoas que estão sem esperança dentro da tua casa, pessoas que estão sem um coração, sabe, já está totalmente desanimado, desesperançoso, pessoas que não têm capacidade de se levantar. Aí Deus te pega e te diz assim: vou te colocar no meio de vale dos ossos secos. Mas a pergunta é: quem é você no meio desse vale? O Espírito do Senhor pega você cheio do Espírito, te leva no vale, e a pergunta é: o que você faz no vale? O que você faz lá? Você diz: permanece aí morto. Você diz assim: é legal o que tu está fazendo, vamos lá, nós somos tudo osso. Só que o que acontece, irmãos? A visão do profeta. Diga: a visão do profeta. Ele olha e diz assim: eu vi um vale. Deus me levou a um vale. E a visão do vale não foi o profeta olhar: olha que coisa abençoada. Ah, rapaz, tá bom. Não, a visão do vale é: esses ossos estão sequíssimos. A visão do profeta é dizer: eles estão mortos. A visão do profeta é olhar com um olhar espiritual e dizer assim: eles estão mortos. Os ossos deles estão secos. Não tem espírito. Não tem Deus. Não tem um pingo de palavra. Eles não falam mais de palavra. Eles não falam mais de Deus no meio deles. Eles não falam mais da Bíblia. Eles não sequer se cantam um hino mais. Eles estão secos, sequíssimos. Eles nem sequer meditam em Deus. Eles não sabem mais quem é Deus. No coração deles nem sequer tem temor. A fé parece que já foi. Eles estão sequíssimos. Mas o profeta está cheio do Espírito. E o Espírito de Deus olha para ele e diz: filho do homem, esse daí que, filho do homem, esse desviado que não fala de Deus, filho do homem, essa pessoa que já abandonou o amor, essa pessoa que já abandonou seu próprio coração, o seu próprio projeto, seu próprio ponto de vista, essa pessoa que já abandonou os seus sonhos, essa pessoa que já abandonou o seu propósito, essa pessoa que tu está vendo aí, filho do homem, essa pessoa que nem sequer mais se lembra de Deus. Eu tenho um recado para ti, filho do homem. Eu pergunto para ti: eles podem reviver? Ei, filho do homem, tu que vem para a igreja, canta, adora, exalta, lagrima os teus olhos, eu te pergunto: aquele que está lá pode reviver?
aquele que não conhece, aquele que o coração está seco, aquele que não se lembra, aquele que não tem esperança, aquele que até diz Deus nem existe, porque se para ele Deus existisse e adorava a Deus, será que pode reviver? O Espírito de Deus está perguntando, ele pode reviver? E o profeta diz: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos, ouçam a palavra do... Diga: ouçam a palavra do Senhor. Não é a sua palavra, não é o que você tem para dizer, não é o que você tem para falar, não é a sua crítica, não é aquilo que você pensa, não é aquilo que você acha que deve ser feito. Ossos, ouçam a palavra do Senhor. Não é o que tu tem para falar, não. O que tu tem para falar, pouco importa. A tua palavra não traz vida para ninguém. O teu conselho não ressuscita ninguém. A tua razão não ressuscita ninguém. A tua lógica não levanta ninguém. Aquilo que tu acha não levanta ninguém. Aquilo que tu acha que tu vai falar, tanto faz, tanto fez, vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Ah, eu acho que deve ser assim. Problema é teu. É para profetizar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor tem poder para reviver. A palavra do Senhor tem poder para ressuscitar. A palavra do Senhor tem poder para restaurar, mas a tua não tem. Então, enquanto tu estiver dando o teu conselho, ninguém ressuscita na tua casa. Enquanto tu estiver falando a tua vontade, ninguém ressuscita na tua casa. Enquanto tu quiser fazer o teu querer, ninguém ressuscita na tua casa. Enquanto tu dizer não está certo assim, faz assim, 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 ninguém ressuscita e nem vai ressuscitar. Agora, quando você olhar e dizer o que Deus mandou falar, isso vai acontecer. Profeta, ei, ó filho do homem, profetiza segundo a minha palavra. E é por isso que tem coração angustiado, irmãos. Por quê, pastor? Porque eu já falei, eu já aconselhei, eu já disse. O teu conselho não vale nada. Se você ainda não percebeu, perceba agora. A palavra do Senhor vale. E deixa eu te dizer uma coisa: segundo a palavra, ainda que não te ouça, o peso do juízo virá, porque a palavra foi profetizada. Porque quem tem a capacidade de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? O Espírito que está mandando profetizar. Do pecado porque eu errei, da justiça porque ela precisa ser aplicada, do juízo porque ela entrará na tua vida. Entendeu? O Espírito convencerá o homem do pecado, a justiça será feita e o juízo será aplicado sobre a sua vida. É o Espírito que vai fazer você entender. Aí você vai reviver. Então ele diz assim: profetiza, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Quando profetizamos a palavra, alguém ressuscita. Quando você diz assim: não, não sou eu não, filho, é a palavra. O que tu está fazendo é errado. Tu está me julgando? Não, quem te julgou foi a palavra. Você lembra que Jesus falou? Jesus disse: eu não julgo ninguém não. O próprio Jesus disse: eu não julgo ninguém. A minha palavra, ela julgará. Amanhã você quer ver uma grande obra. Sabe qual é o problema? Você quer falar hoje, amanhã a pessoa já quer mudar, porque você acha que tem que ser assim. Mas é você que acha.
Enquanto ele profetiza, ele ouve, diga, ruídos. Aprenda a ouvir os ruídos. Os ruídos são os ossos batendo um no outro e dizendo: eu vou ressuscitar esse que está morto. Sabe quais são os ruídos? É quando alguém chega com você e diz: a minha vida está difícil. Aí tu diz: opa, estou ouvindo ruído. É quando alguém chega com você e diz assim: sabe, eu não aguento mais. Opa, eu estou ouvindo ruídos. É quando alguém chega com você e diz assim: você pode orar por mim, mãe, pai, eu quero ouvir uma palavra, fala para mim. Ei, irmão, tu tem algo de Deus para me falar? Ei, está ouvindo ruídos e está começando a ouvir a profecia. Tu está ouvindo os ruídos e está começando a ouvir a palavra de Deus. Se tu está ouvindo ruídos, então eu tenho uma ordem para ti do Senhor: começa a profetizar, porque desse ruído Deus vai começar a restaurar aquele que está morto. Desse ruído Deus vai começar a ressuscitar aquele que se perdeu. Mas você precisa entender o ruído. Ouça os ruídos e profetize segundo a palavra do Senhor. Você ouve os ruídos e Deus começa a fazer. Enquanto eu profetizei, não é depois, é enquanto eu profetizava. Não pare de profetizar, os ruídos estão acontecendo. Enquanto eu profetizava, opa, o negócio ali já começou a dar um balanço. Deus já começou a balançar a estrutura de alguém. É ruído. Deus já está te dando o sinal do ruído, dizendo: eu já estou soprando, os ossos já estão começando a se mover. Vai vir osso para o seu osso, carne para essa vida, e eu vou soprar do Espírito. Mas começa do ruído. Não para de profetizar. Você ouviu o ruído, em vez de profetizar, matou. Você se jogou como osso. Você ouviu o ruído, em vez de profetizar, você foi lá e deitou e se tornou osso como osso, irmãos. Tem gente que é profeta no vale, em vez de começar a profetizar, vira osso no meio do vale. Tem gente que é profeta de Deus, está vendo alguém em lamúria e começa a se lamuriar também, vai virar osso. Tem gente que é profeta de Deus, vê calamidade e entra junto. Ei, você não é calamidade, você não é lamúria, você é profeta de Deus nesse vale. Profetiza. Não é para virar osso, é para profetizar. Aproveita o ruído e começa. Deus faz o agir, Deus faz o agir. Deus começa a trabalhar, Deus começa a podar, Deus começa a fazer a tua obra. Não vire osso no meio do vale. Enquanto Deus está mexendo em estrutura, você está virando osso. Aí ninguém muda. Enquanto Deus está mexendo a estrutura, você não pega a palavra e começa a profetizar, você vira estrutura, você vira osso. Você está no meio de um vale que Deus te levou para profetizar e você vira osso. Você olhou, a pessoa estava só o osso mesmo, a sofrência estava tão grande, sofrendo de toda a forma, só osso, e você, em vez de profetizar, vira osso. Profetiza que os ruídos já começaram. Profetiza que alguém já te pediu conselho e Deus está colocando palavra na tua boca para tu começar a profetizar sobre esses ossos. O ruído já começou, e quando o ruído for: a minha vida está difícil, é ruído de Deus para te começar a profetizar. Você está esperando o quê? O ruído já está vindo. Pessoas vão começar a dizer: eu não aguento mais essa vida. Ei, é ruído. Deus está dizendo: profetiza, profeta. O osso já começou a se mover, começa a profetizar segundo a palavra de Deus. Está na hora de profetizar em meio aos ruídos que Deus já está fazendo na sua vida. Não perca a oportunidade. Faça que nem um profeta. Você pediu, você orou, você disse: Deus restaura. Você disse: Deus renova. Você disse: Deus, eu quero ver na tua presença. Deus, eu quero ver se render. E quando o ruído começa, tu vira osso. Pediu tanto para restaurar, o ruído começou, tu virou osso ao invés de profetizar.
Ao invés de olhar e dizer: ei, Deus está usando essa circunstância porque Ele quer mudar a tua história, porque Ele quer mudar a tua vida. Eu vou começar a profetizar e Deus vai começar a mudar. Deus vai começar a transformar a tua vida. A tua vida não vai ser de bar em bar, nem de mês em mês. A tua vida vai ser de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé. Está na hora de profetizar. Ao invés de profetizar a palavra de Deus, sentou e deu o meu conselho. Eu vou te aconselhar. O meu conselho para ti é: não. Era para ter sentado e digo: o que Deus está falando com você no seu coração? O que você acha que Deus está fazendo na tua história? Por que você acha que Deus está abalando as tuas estruturas? Por que você acha que Deus está fazendo isso na tua vida? E aí, como é que é? O que você acha? O que você quer? Profetiza, irmãos. Os ruídos já começaram e Deus está dizendo: enquanto eles começam, profetiza, filho do homem, profetiza. Então ele está profetizando, ele está ouvindo o ruído, mas está profetizando. Ele continua ouvindo o ruído, mas profetizando. E ele disse: então eu vi. O barulho que começa a se bater. E ele disse assim: eu comecei a ver tendões, eu comecei a ver carnes, os ossos se juntavam aos seus ossos. Aí começou a dar certo, sim ou não? É assim que começa a dar certo. Porque se você colocar um braço na perna, você não vai conseguir andar, não. Mas ele profetizou segundo a palavra do Senhor. E quando ele profetiza segundo a palavra do Senhor, tudo volta para o seu lugar. Quando ele profetiza segundo a palavra de Deus, tudo volta para o seu lugar. Enquanto ele profetiza, ele está dizendo: eu estou ouvindo o osso. Aonde? O osso daquele começou a se juntar. Tinha osso todo espalhado. E começaram agora. Tem gente toda espalhada, irmão, por aí, fazendo uma coisa aqui, fazendo uma coisa ali, fazendo outra ali, achando que tem alegria aqui, achando que tem felicidade ali, porque aqui eu sou feliz, ali eu sou feliz com essa amizade, aqui eu sou feliz. Tem gente toda espalhada. Profetiza que Deus vai começar a juntar e vai dizer: ei, tu não precisa do que está fora. O Espírito que está sobre você vai ressuscitar a tua vida. Sabe por quê? Nós só precisamos do que está fora quando não temos o Espírito que mora dentro. Aí eu procuro fora, porque o Espírito não está. Toda vez que você, como crente, começar a procurar fora, é porque o Espírito já começou a sair de dentro. Porque quando nós, como crente, temos o Espírito dentro de nós, nós não precisamos procurar fora aquilo que nós temos dentro da nossa vida. Aí ele profetiza, o negócio começa a andar, as pessoas, aquelas pessoas começam a ressuscitar. Aí vira, tá tudo junto, agora sim. De repente ele olha, tá osso com osso, pele, carne, tendão, tá tudo perfeito. Tudo perfeito, diga amém. Poxa, que bom, irmãos. Agora você está bem. Tá osso com osso, carne com carne. Agora você está bem. O Espírito está cheio, está alegre, está na casa do Senhor. Agora você está bem. O problema foi solucionado. Agora está osso com osso, carne com carne. Agora o problema foi embora, você está legal. Agora aquilo que você sofria não sofre mais, está aqui, Deus já tirou. Aquilo que você passava não passa mais. Jesus já pegou e disse assim: eu já tirei. Mas está, escute o que eu vou lhe dizer, ainda está só o corpo. Não se contente com alguém que diz assim: não, eu já estou bem. Tem profeta de Deus? Eu não gosto de falar isso não, mas tem profeta de Deus aqui, irmão? Tem gente que já está até com medo, né? Que eu preguei sexta-feira e disse: rapaz, será que não quero passar, né? Mas tem voz profética de Deus aqui nesse momento aqui? Diga amém. Então deixa eu te dizer uma coisa, profeta. Já está tudo bem.
Já está tudo bem com ele, já está tudo bem com ela. Graças a Deus, glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. A visão do profeta é: batiam contra eles, ossos se juntavam, cada osso aos seus ossos. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram carnes e eles cobriram a pele, mas não havia neles espírito. Não havia o quê? Pois é, irmão. Lembra da aparência? Pois é. Tem aparência de que está bem. Tá não. Já resolveu o problema, mas aonde está o espírito? Porque a gente pensa que a nossa profecia como cristão é só para resolver problema de alguém. Você acha que só resolver o problema de alguém vai resolver tudo na sua vida? Não vai não. Enquanto o espírito não descer, não tem nada resolvido. Olha para o seu irmão e diga: enquanto o espírito não desce, não tem nada resolvido, só tem corpo, só tem aparência, está resolvido, mas enquanto o espírito não desce, ainda não está nada resolvido. Enquanto o espírito não desce, ei, tu solucionou só o problema do teu filho. Enquanto o espírito não desceu, não se converteu. Tu só solucionou. Continue a profecia. Não para não. Ah, mas eu já solucionei. Não, não solucionou não. E ele diz assim: ei, mas não tem espírito. Já está bem, já tem carne, mas está sem espírito. O que é sem espírito, irmão? Espírito é onde está a força. Não tem força para caminhar com Deus, não tem força para vir para a igreja, não tem força para adorar, não tem força para caminhar com o irmão, não tem força para estar aqui se alegrando com o povo de Deus, não tem força, porque não tem espírito, só tem carne. O problema foi solucionado. Ah, solucionou o problema, foi, mas o espírito não tem. E o profeta diz: ei, está aqui, ó, está normal, o corpo está aí, mas não tem espírito. Então o espírito de Deus, Deus olhou para ele: ei, filho do homem, profetiza sobre os quatro cantos da terra, para que o espírito de Deus sopre sobre essa carne. Aí ele profetizou: Espírito de Deus, venha dos quatro cantos e sopra sobre esses ossos. E do jeito que ele ordenou, os ventos vieram e começaram a ressuscitar aqueles ossos. Começaram a pôr de pé, porque uma coisa é ter aparência, outra coisa é estar de pé. Entendeu? Uma coisa é ter aparência, outra coisa é estar de pé. Você chega na beira do caixão, aquele corpo tem aparência, ele não saiu não, não foi transfigurado não, mas outra coisa é estar de pé, sim ou não? Pois é. Uma coisa é ter um corpo lá estendido, outra coisa é estar de pé. Tá tudo normal ali, né? Só está sem vida. Então ele diz assim: profetiza. Resolveu o problema? Está resolvido, pastor? Não, profetiza. Profetiza sobre esse corpo e diz: Espírito de Deus, não saia sem convencer do pecado, da justiça e do juízo. Espírito de Deus, não deixe enquanto não convencer do pecado, da justiça e do juízo. Espírito de Deus, eu profetizo sobre ele. Entra agora e convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo e faz levantar. Aí sim vai estar de pé. E não vai estar de pé só para qualquer coisa não. Então aqueles ossos se tornaram um grande exército. Uma coisa é você profetizar sobre o osso e ele virar carne. Outra coisa é você profetizar sobre ele para que o Espírito entre. E depois que o Espírito entrar, ele vai fazer parte do exército com você.
para profetizar. E aí? Fica de pé em nome de Jesus. Está disposto a profetizar? Está disposto a olhar? Deixa eu te dizer um recado. Essas pessoas aqui que estão sendo profetizadas, elas não estão simplesmente em um momento da vida, não. O texto não está dizendo, não, essas pessoas estão passando por uma tribulação. Sabe o que o texto está dizendo? Elas estão na sepultura. O texto está dizendo assim: os ossos que perderam a esperança, os ossos que perderam a alegria, eu farei abrir a vossa sepultura e vos farei sair dela. São pessoas que já estão mortas, sepultadas. Pessoas que você olha e diz assim: ah, esse daí nunca vai servir a Jesus não. Isso é ser morto e sepultado. Isso daí nunca vai servir a Jesus não. Esse daí não volta para Jesus mais não. Esse daí está morto, sepultado. Alguém olha, irmã Terezinha, e diz assim: não tem mais jeito não, não volta mais não. Mas Deus diz: eu vos farei abrir a vossa sepultura e vos farei sair dela. Deus vai abrir sepultura e vai dizer assim: aquele que disse que estava morto, Deus vai ressuscitar. Aquele que tu disse assim, esse daqui não tem mais jeito, Deus está dizendo: eu vou abrir a sepultura e vou fazer sair dela. Esse daí não vai servir Jesus não, chama palavrão, é viciado, é prostituto, não vale nada da vida. Deus está dizendo: eu estou abrindo sepultura e vou fazer sair dela. Eu vou fazer você se levantar como vale que estava no osso seco. Profetiza sobre ele e Deus vai abrir sepultura e vai dizer: vai servir ao Senhor. Deus vai abrir a sepultura e vai dizer: vai marchar como um grande exército, vai marchar como um grande exército. Oh, aleluia. Deus está abrindo a vossa sepultura. A esperança que morreu e você vai encontrar no mundo, Jesus está dizendo: eu trago ela de volta ao seu coração. A alegria que se perdeu e você foi lá no mundo encontrar, porque lá você achava alegria, Deus está dizendo: eu vou fazer voltar a tua sepultura, eu vou abrir e vou fazer ressuscitar. No meu espírito vai voltar e você vai voltar a se alegrar novamente. Oi, olha que manda na bassurianda e na ragácia. Oi, olha que manda na bassurianda e na gaçô. Oi, olha que manda na bassurianda e na ragácia. Jesus está abrindo a sepultura. A tu que achou difícil, sofredor, a esperança que se foi, a alegria que saiu do rosto, onde você queria se perder porque se achava que ali ia encontrar uma alegria, Deus está dizendo: eu abro a sepultura e faço sair de volta, e vou levantar um novo exército para profetizar. Profetiza, levante a sua mão, profetiza, profetiza agora. Profetiza sobre esses ossos secos agora lá da sua casa. Você que está aqui, sobre a sua vida, profetiza: eu não quero ser seco, eu não quero ser vazio, eu não quero ser simplesmente alguém que não tem nada, eu preciso algo na minha vida. Profetiza, profetiza, vento de Deus, vem dos quatro cantos e começa a mexer com a estrutura, começa a levantar, começa a restaurar e começa a edificar. Oh,
Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, faz ressuscitar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas. Espírito Santo de Deus, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas. O Espírito Santo de Deus, Ele é quem faz ressuscitar dentre os mortos, segundo a palavra do Filho do Homem. Ele é quem estabelece nova força ao cansado. Ele é quem revigora a força daquele que está desanimado. É o Espírito Santo de Deus que faz restaurar a força do homem de Deus. Pois como diz ainda que o homem exterior venha se corromper, o homem interior se renova dia após dia, dia após dia. O Espírito Santo de Deus é que faz nos levantar para profetizar sobre tão grande vale de ossos secos. O Senhor te levantou para profetizar sobre a tua casa, para profetizar sobre a tua família, para profetizar sobre o teu lar, para profetizar sobre a tua vizinhança, para profetizar e dizer: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu profetizo vida agora. Ossos, eu profetizo a palavra do Senhor. Eu profetizo família restaurada. Eu profetizo uma vida nova. Eu profetizo em nome de Jesus restauração. Restauração sobre a tua vida, restauração sobre a tua família, restauração sobre o teu ministério, restauração sobre o teu lar. Oh, que Deus possa restaurar a tua casa, a tua família, o teu lar.
a tua estrutura, o teu ministério, a tua saúde, a tua força seja restaurada essa noite. Os teus sonhos, os teus projetos, os propósitos que Deus colocou na tua vida sejam restaurados. Em nome de Jesus, seja estabelecida a tua força no Senhor. E profetiza sobre a tua casa. Continua profetizando sobre aqueles que estão cansados, aqueles a quem tu está orado. O ruído está chegando, diz o Senhor dos Exércitos. O ruído está chegando. Profetiza. Profetiza que vai se render. Profetiza que vai dobrar os joelhos. Profetiza, 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 até que todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Ele é Senhor e Rei. Em meio aos ruídos, não pare de profetizar. Continua profetizando, e o Senhor vai fazer o Espírito entrar e vai fazer essa pessoa se levantar e se tornará como exército. Um exército para profetizar, um exército para estar ao seu lado, caminhando, glorificando, exaltando, testemunhando a glória do Senhor. Então não pare de profetizar e veja as grandes maravilhas que o Senhor fará na tua casa e na tua família. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor.